Bom dia, sexto sejam todos bem-vindos a essa aula de hoje. Mais uma teleaula, onde a gente vai estar trabalhando os questionários de revisão, certo? Como eu havia falado na aula passada, a gente terminou os conteúdos referentes ao quarto bimestre. Então, a partir de agora, a gente vai estar revisando esses conteúdos para a prova. Então, eu elaborei algumas questões, inclusive essas questões devem ser entregues para mim no final da semana de revisão. E a gente vai ter 4 encontros, onde a gente vai estar trabalhando cerca de 50 questões que são base para a prova. Se você estudar essas questões, certamente você vai sair muito bem na prova. E nós também vamos discutir nessa aula, uma aula mais curta, a respeito de como vocês vão ser avaliados, como vai ser a aplicação da prova, certo? Que dia será? E a gente também vai ver tudo o que a gente estudou ao longo desse bimestre. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre cada coisa. Aqui eu já começo, certo, com o conteúdo programático de vocês do quarto bimestre. E aqui está tudo que foi estudado, tudo certinho, os feriados, as páginas, tudo que foi trabalhado. Então aqui eu tenho a apresentação da disciplina, certo, o conteúdo programático, o conteúdo de ciências de vocês do sexto ano. E a gente iniciou nosso quarto bimestre, eu iniciei com vocês, a professora passada, ela foi substituto dela. E aí a gente iniciou em outubro esse trabalho. No início de outubro a gente já começou o quarto bimestre. E a gente começou falando um pouco sobre o sistema locomotor, certo? O sistema locomotor relacionado aos movimentos. Então, a gente falou sobre o sistema muscular, a gente falou dos tipos de músculo, que são os músculos estriados, os músculos esqueléticos. A gente falou sobre o músculo estriado cardíaco, liso, visceral. A gente falou também sobre a contração muscular, a fadiga muscular. Como a gente falou do músculo, a gente também não poderia ficar sem falar do sistema esquelético. A gente falou sobre as principais articulações, o esqueleto axial, a medula óssea, o esqueleto apendicular, o sistema locomotor. E a gente fez algumas também resoluções de exercício. Então, essas aulas elas aconteceram no dia 2 até o dia 9. Aqui o conteúdo foi referente ao capítulo 12. E a gente teve um feriado, que foi o feriado de Nossa Senhora Padroeira do Brasil, dia 12, certo? E aí a gente depois retornou, falando sobre o sistema sensorial, onde a gente estava estudando os sentidos, que é a visão, o olfato, a audição. A gente falou sobre alguns problemas de vista, como eles podem ser corrigidos, problemas de audição, problemas na orelha. A gente tratou bem sobre o sistema sensorial. Depois, a gente continuou, certo? Ainda no mês de outubro, falando sobre o sistema nervoso. E aí foi onde a gente entrou no sistema nervoso central, a gente falou também sobre o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso autônomo, falou sobre as glândulas, as doenças, como o sistema nervoso funciona. Então a gente trabalhou bem onde o capítulo, certo, desse conteúdo que é o sistema nervoso, é o capítulo 14. E depois a gente foi trabalhar o sistema glandular, ainda no mês de outubro, falando sobre as principais glândulas, que são as exócrinas, endócrinas. A gente falou também sobre o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso periférico, certo? Então, que esse capítulo 15. Depois a gente já mudou um pouco, a gente saiu da biologia. Deixa eu sair daqui para não cortar para vocês. Deixa eu ver se não faltou nada aqui. Espero que não esteja cortando. Então, a gente saiu um pouco desse conteúdo de biologia e a gente começou a falar sobre química. A gente estudou o átomo, a menor parte da matéria. E a gente começou a entender como ocorrem as ligações. Essas ligações elas formam substâncias químicas. Quais são os tipos de substância, como substância simples, composta. A gente falou sobre as misturas, quais são a composição das misturas, tipos de misturas, como separar essas misturas, homogênea ou monofásica, mistura heterogênea. Depois a gente entrou
nas transformações da matéria. Então a gente começou a ver as reações químicas, as transformações químicas e físicas, as equações químicas que regem, certo, a química, e os tipos de transformação que podem acontecer. Esse conteúdo de química foi estudado, certo, ainda no mês de outubro, e no dia 6 de novembro a gente trabalhou, certo, as transformações da matéria. A referente a átomo foi o capítulo 16 e transformações da matéria foi o capítulo 17. E aí a gente vai começar a revisão de prova agora dia 9 de outubro, ou seja, nessa segunda-feira. E a gente vai até o dia 20. Serão aí 4 encontros e a gente vai estar trabalhando cerca de 50 questões. São as questões que foram passadas para vocês no questionário de revisão. A gente vai estar fazendo junto. Eu peço a vocês que façam no caderno, fotografem e me enviem. Também mantenham as atividades, certo? Em dia, porque é muito importante. Ela conta para vocês como 70% da nota e também conta como presença. Então, vamos iniciar a nossa aula. Vou trazer aqui para vocês. Já estava me esquecendo. Como vocês vão ser avaliados? A média final ela é composta pela soma de duas notas, sendo a primeira 7 pontos de atividade. São essas atividades que vocês me entregam via WhatsApp ou e-mail. E 3 pontos de prova. Esses pontos vão contabilizar 10 pontos. Então, a presença também é feita mediante a entrega das atividades. Então, se você entregou a atividade, eu vou e coloco presença para você. Então, não deixe de entregar a atividade, muito importante. E a prova ela vai conter 3 questões, certo? Caso você erre alguma questão, você tem direito a mais 2. Então, vai valer 3 pontos no máximo essa prova. Gente, então vamos começar a falar aqui. Eu trouxe para vocês cerca de 10 questões. A gente vai estar trabalhando hoje. Alguns dias eu vou trazer 10, outros dias eu vou trazer mais. A gente ir revisando devagarzinho o conteúdo. Então aqui eu tenho a questão 1, certo? Quais miofibrilas estão envolvidas no processo de contração muscular? A gente aprendeu, certo, que existem 2 tipos de miofibrilas, que é a actina e a miosina. Então quando há contração muscular, trouxe aqui um desenho bem didático, então aqui quando há contração muscular, ou seja, você dobra a musculatura do braço, a miofibra, certo? A miofibrila, aqui você tem o sarcômetro e a actina. Eles agem como fitas que se entrelaçam e ajudam na contração muscular. Isso acontece através do cálcio e do ATP. Então, é isso aí. São as miofibrilas, elas são muito importantes no processo de contração muscular. E aí, estudando ela, a gente vai ter outras relações, certo? E aqui com a questão 2 a gente pode observar isso. Quais são os componentes químicos importantes, além das miofibrilas, para que ocorra a contração muscular? Então, eu falei sobre o ATP e o íon cálcio. O ATP é a adenosina trifosfática e os íons cálcio, eles têm a função, certo, de ajudar na contração e agir também como receptores de carga elétrica, certo? Então, ele vai fazer com que o impulso elétrico chegue até o músculo, que o músculo faça a contração. E o ATP, ele, em outras palavras, ele é a própria energia muscular. Ele está o tempo todo se regenerando, se sintetizando. Dessa forma, ele ajuda na contração muscular, de maneira que você tem energia para fazer o movimento. Então, por exemplo, quando você está correndo, chega um momento que você tem uma fadiga muito grande e não consegue correr mais. Isso quer dizer que a adenosina trifosfática está sendo reduzida demais. Ou seja, ela tem a função de dar energia para o corpo. 3. Mesmo que uma pessoa fique deitada e totalmente relaxada, alguns músculos do corpo que continuam a se contrair várias vezes por minuto, quais são esses músculos? Os músculos envolvidos na respiração e nos batimentos cardíacos. Então, a gente tinha falado que existem 3 tipos de músculo. Onde na verdade são 2, mas o terceiro ele apresenta uma peculiaridade. Então, existem 2 tipos, o músculo liso e o músculo estriado. Porque o próprio nome já diz, um é liso, o outro é estriado. Mas o músculo estriado é aquele que você controla por meio do seu sentido. Por exemplo, eu quero dobrar meu braço. Eu estou mandando impulso elétrico e eu estou dobrando por vontade própria.
Já o músculo liso, ele vai agir de forma independente. Ele, por exemplo, os processos metabólicos, certo? Que às vezes precisa da musculatura. Por exemplo, você respirar. Por exemplo, você está dormindo. Você não fica pensando assim, eu preciso respirar, eu preciso respirar, eu preciso respirar. Não, isso acontece de forma inconsciente. Não depende de você. Então, o que que acontece? Essa musculatura lisa, ela tem a função, certo? De ser acionada sem que haja a vontade do indivíduo. Já a musculatura estriada, sim, detém sim. Mas existe o terceiro tipo, que é o tecido muscular estriado cardíaco. Ou seja, ele age da mesma forma que a musculatura lisa. Por exemplo, meu coração, eu não consigo fazer ele parar de bater com a minha própria vontade. Porque isso acontece de forma inconsciente. Mas ele é uma musculatura estriada, não lisa. Mas ele apresenta essa particularidade. Então vamos lá. 4. O alimento ele passa do esôfago para o estômago, como resultado de uma onda peristáltica. Que tipo de musculatura é responsável responsável pela peristalse no sistema digestório? Gente, é o que eu falei, a musculatura lisa ou não estriada, ela que tem essa função de agir de forma inconsciente no corpo humano. Então, o que ela vai fazer? Ela vai empurrar o alimento do esôfago para o estômago, mas isso não vai depender da sua vontade. Claro que a gente tem a deglutição, a gente faz vontade, você tem vontade de engolir algo, você engole. Mas a partir disso é algo inconsciente, isso acontece não por sua vontade. 5. Qual é o nome do encontro entre os ossos? O encontro dos ossos, ele recebe o nome, certo? De articulação. Então aqui a gente tem uma articulação do joelho, olha, a gente pode observar que a gente tem dois ossos. E aí eles formam essa junção. E isso é dado como uma articulação. Então tudo que é dobrável no corpo humano responde-se por uma articulação, porque há dois ossos em contato. E por que esses ossos têm essa facilidade? Primeiro que eles são protegidos por um material chamado cartilagem e que evita o atrito. 6. Quanto à forma, como podemos classificar os ossos do crânio? Gente, os ossos do crânio são classificados como ossos laminares ou planos. Esses são os nomes dos ossos do crânio. 7. Os ossos podem ser classificados de acordo com seu formato em longos, curtos, chatos e irregulares. Todos os ossos citados a seguir são longos, exceto. Então aqui a gente tem aqui A, B, C, D e E. O rádio, certo? Que é essa musculatura. Perdão, gente. Esse osso aqui, ó. Presente aqui, certo? Então ele não é considerado um osso longo. Ele não é considerado um osso completamente longo. Por quê? Ele é sim longo, mas ele não é um osso enorme, como o fêmur. Mas a gente pode considerar ele como um osso grande. Mas qual é um osso pequeno? O que a gente pode considerar como um osso pequeno? Algo metalístico. Por exemplo, o fêmur é um osso muito grande, é o maior osso do corpo humano. Ele é considerado um osso grande. Mas a escápula, por sua vez, é um osso pequeno. Fica bem aqui, ó, nas costas. Então, a escápula pode ser considerada um osso pequeno. FUVEST. Um atleta participando de uma corrida de 1.500 metros desmaiou depois de ter percorrido cerca de 800 metros. Devido à oxigenação deficiente de seu cérebro, sabendo-se que as células musculares podem obter energia por meio de respiração aeróbica ou de fermentação, nos músculos do atleta desmaiado deve haver acúmulo de... Lembra que eu falei que quando a energia muscular ela acaba, o glicogênio acaba, o corpo encontra formas de produzir mais energia. Isso é feito através da fermentação. E essa fermentação produz um componente ruim. Esse componente ruim causa cãibra, causa fadiga, dor. Esse componente é denominado ácido lático. Então, sempre que há um estresse muscular muito grande, há a produção de ácido lático. 9. As células musculares, quando submetidas a um esforço físico intenso, podem obter energia a partir dos processos de... Quais são os processos, certo? Que podem
produzir energia. Como eu tinha falado, é o processo de respiração e fermentação. Então, quando o corpo não consegue mais obter oxigênio para fazer a produção de energia, o corpo vai produzir por outra forma. E que forma é essa? Através da fermentação. 10. FUVEST, nossa última questão. Então, além da sustentação do corpo, são funções dos ossos. Então, além de ser sustentação dos corpos, dos músculos, agir na locomoção, o osso também ele é composto por cálcio, então ele armazena cálcio e fósforo. E também na produção de hemácias e leucócitos. No interior dos ossos é produzido as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Nossa aula chegou ao fim. Aula bem curta, a gente trabalhar 10 questões por dia de revisão. Dá para a gente pegar um nível bacana até a prova. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Gente, não esquece, entrega as atividades. As aulas estão todas aqui no YouTube do Max College, eu vou estar disponibilizando para vocês. Entre em contato comigo antes da prova, vai me mandando para você não ficar com falta, tá? Foi um prazer. Qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp, um e-mail, eu estou deixando aqui embaixo na descrição. Um beijo, até a próxima.